Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Olá, você que nos acompanha em cedinho, você está em contato com a TV Evangelizar e com o Viajando pelo Conhecimento, programa do Instituto Educacional Eureka. Programa de hoje, abrindo os ares, as águas de março. Os ares de março, não é? Embora nesse momento falar sobre águas não seja tão evidente assim, dadas as dificuldades, mas é uma outra história, uma outra situação. Falando sobre história, hoje eu tenho o privilégio de entrevistar, de sabatinar dois dos grandes irmãos, companheiros, dois dirigentes do Instituto Educacional Eureka ao longo da sua história, dois amigos e dois entusiastas da educação. Professor Renato Mocelin, como está? Tudo bem, Marlos? Tudo bem, meu amigo? Tranquilo. Professor Oswaldo Siqueira. Como é que tá, meu amigão? Tudo bem? Abraço a todos. É titular deste espaço nas lidas das ciências humanas, ao lado dos nossos outros mosqueteiros. Hoje os colegas estão em diversas atividades, mas estamos os três aqui também para falar com o professor Mocelin. E o que dizer, meus amigos? Início de novo ano, a história desfraldada mesmo, viva e em cores diferentes. Informações desse ano, professor Mocelin, como começa o 2020 para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, pensando na história? Marlos, você que é estudioso da literatura, eu estava lendo esses dias uma crônica do Lima Barreto, Afonso Henriques, sobre as enchentes lá no Rio de Janeiro. De que época? 1919. Um século. E parece que os governantes de então estavam propondo soluções. Sim. Então, o ano começa nesse aspecto. Tinha piscinas no meio dessas soluções? Piscinões. Dizem, veja, eu não quero dizer nada, que certos projetos não foram concretizados e houve malversação dos recursos públicos. Não, isso só naquela época. Não, isso só naquela época. Ter malversação de recursos só naquela. Hoje em dia, não. Hoje em dia você encontra uma coisa assim na França, talvez. Dinamarca. Itália. Não, isso de jeito nenhum. Não, na atualidade, não. Mas olha que interessante, não, Oswaldo? O professor Mocelin trazendo à tona o nome de Afonso Henriques de Lima Barreto. Uma voz crítica. Lá atrás, há muito tempo, dizia-se que Gregório de Matos, dentro do barroco brasileiro, era o boca do inferno, boca de forno, não é porque falava mal. O boca do inferno do século XX, do início do século XX, não foi Lobato, não foi Euclides de Os Sertões. Os sertões, hein? Proibir os sertões é mais ou menos assim, é proibir as pessoas de terem consciência. Porque aquilo é um tratado filosófico, histórico, geográfico, biológico. Aquilo é um tratado para o Brasil. Mas essa é uma outra história, nem vale a pena perder tempo em relação a isso. Você que é nosso querido brasileiro das mais variadas regiões desse país. Mas falando sobre Lima Barreto, então nenhum desses foi, tampouco foi Augusto dos Anjos, e também não foi Graça Aranha. Lima Barreto foi aquela voz forte. E dentro da sua crítica, que começou em Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Major Quaresma, quando ele ironiza os marechais, Sim. Floriano e Deodoro, ele também fez as suas crônicas testemunhando o Rio de Janeiro, que ele trará com o seu palco em Triste Fim de Policarpo Quaresma, Nume Ninfa, Clara dos Anjos, vem à tona, Morte e Vida de M.J. Gonzaga de Sá e Recordações do escrivão Isaías Caminha, sem contar os Brusundangas, que faz uma sátira do Brasil. Eu acho que esses Brusundangas merece ser relido. Sem dúvida. É pequenininho. E o que a gente percebe numa coisa como essa, né? É lamentável, mas é a continuidade dos problemas que o Brasil sempre teve, né? Quer dizer, entra um governo, sai governo, entra governo, e no final das contas os mesmos problemas vêm se repetindo e pior, se agravando no final das contas. A gente pensa, não, porque a chuva de agora, porque a chuva de antes... Bom, chuva agora virou também vilã, né? Chuva é vilã, quer dizer, não é o mau aproveitamento do solo, não é a imperialização do solo, não é. É a chuva que é a culpada. Coitado de São Pedro que é o culpado de tudo que está acontecendo. Quando você produzir um texto, veja, não caia nessa armadilha desnecessária. A chuva só é tratada como vilã pela imprensa que desconhece o que significa uma boa manchete. Então vai dizer assim, a chuva matou. Chuva não mata ninguém. Sim. Ela não tem essa força sozinha, ela não tem, ao contrário, ela tem uma função natural. Agora, em decorrência do excesso de chuva, por quê? Porque as pessoas foram morar nos morros por conta disso. Um pouquinho antes do Lima, Mocelin,
quem denunciava os morros do Rio de Janeiro, por exemplo, e dizia que os morros eram cortiços, era a Luísa Azevedo. Até nós temos o cortiço, né, que justamente mostra o momento que você tem no centro do Rio de Janeiro todas aquelas moradias extremamente pobres, aí eles vão fazer o saneamento da cidade, a urbanização, e o que acontece com aqueles pobres que viviam no centro do Rio de Janeiro? Terão a única coisa a fazer é subir os morros. E pronto, você inicia as favelas do Brasil. Na obra Os Sertões, né, tem a terra, o homem e a luta. O Euclides foi correspondente do Jornal do Estado de São Paulo e cobriu a 4ª expedição a Canudos. Interessante, Marlos Oswaldo, é que os soldados que participaram da Guerra de Canudos, eles receberam a promessa do governo republicano que quando eles retornassem, eles receberiam uma casa lá no Rio de Janeiro. Pois bem, houve um massacre, a população de Canudos foi dizimada. Totalmente. Os soldados retornaram, tudo em nome da modernidade, do progresso e tal. E eles ficaram esperando que o governo cumprisse. E quando da Guerra de Canudos, havia um morro, o Morro da Favela, onde os sertanejos se entrincheiraram. O Antônio Moreira César, da 3ª expedição, quis usar a cavalaria para tomar o morro. Imagine, cavalaria, acabou sendo morto. Mas na 4ª expedição eles foram cercando a região, foram isolando. E estavam muito bem armados. Sim, mais de 5 homens, né? E eles conseguiram impedir que o rio Vaza Barris, os sertanejos tivessem acesso. Então a fome, a sede fez com que os sertanejos sucumbissem. Mas por que chamavam de Morro da Favela? Porque há uma planta chamada faveleira. Isso. E a versão, existem outras, mas essa é uma delas, que essa população que volta de Canudos vai se agregar àqueles que não tinham recursos lá no Rio e começaram a ocupar os morros. E o brasileiro, mesmo na desgraça, nós conseguimos rir, brincar com situações as mais adversas. Aí quando esses militares, agora ex-militares, se encontravam, um perguntava para o outro: e você está morando onde? Como eles tinham lutado em Canudos, e aquelas habitações dos sertanejos lá no Morro da Favela eram habitações precárias, não existiam ruas, era tudo amontoado, em tom de brincadeira, o sujeito dizia: eu estou morando no Morro da Favela. E daí veio a palavra favela, que popularizou-se em todo o Brasil. E sim, e que por uma conveniência, né, hoje se tenta substituir por comunidades. Sim. Né? E são muitos das pessoas que moram na favela que dizem claramente: não, eu não moro numa comunidade, eu moro numa favela, tenho orgulho de morar na favela. Comunidade é um nome que vocês inventaram para apaziguar as consciências de vocês, comunidade. Mas eu moro numa favela. Muitos dos moradores de favela categorizam assim. Não, a nossa forma de construir, né, isto tudo caracteriza não a comunidade que vocês querem dizer, mas a favela em que nós vivemos. Sem dúvida. E esse cenário, para você que está nos acompanhando agora, você da região norte, região sudeste, centro-oeste, região sul, nordeste, enfim, você de todo o país, para nós é importante que esse espaço, e agradecemos muito a TV Evangelizar esse momento, há 3 anos estamos no ar, ininterruptamente, esse espaço é um espaço para falar sobre educação e provocar reflexões. Não há verdades aqui, há reflexões, né, professores? E nós colocamos, sim, mas é claro, à luz, nesse momento, o programa de hoje, à luz de fatos históricos já comprovados. Também não foram fatos aleatórios, criados, né? São fatos comprovados. Né? Veja o caso de São Paulo, a quantidade de rios que tem na cidade de São Paulo. Com a urbanização acelerada, esses rios sumiram. Na verdade, eles não sumiram. Eles estão embaixo. Eles continuam lá embaixo. Eles continuam vivos. E eles dão a resposta quando, evidentemente, você tem políticas inadequadas aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba, você que chega aqui no nosso aeroporto, você se desloca até o centro da cidade, você verá o Rio Belém. Sim. O Rio Belém correndo em céu aberto. Outras cidades, né? Correndo em céu aberto. Você tem o Baricuí,
passa o Rio Ivo. O Rio Ivo. Sim, e você tem no próprio centro de Curitiba, você que não conhece Curitiba, o próprio centro de Curitiba, ele é cheio de rios que entrecortam ali, mas só que estão embaixo da cidade. Que eu digo é Minas Gerais, Belo Horizonte. Sim. Por que essa situação tão forte em Minas Gerais? Então o país todo, e é claro, culpabiliza-se a chuva, as chuvas torrenciais, isso, aquilo. Isso acontece nas várias localidades, porque os nossos planos gestores não priorizam elementos essenciais, que no jargão popular costumam não dar voto. Por que não dá voto? A Prefeitura do Rio de Janeiro está lá, mostrou os números, não investiu nem metade do que já tinha sido investido em termos de saneamento da cidade e preparo da cidade para as chuvas. E a consequência, professor Oswaldo, qual é? A consequência é que choveu bastante, e é claro, mas jamais choveu. Não, choveu bastante, o que acontece? Teremos problemas de alagamento e de deslizamentos. Teve um político, que a gente não vai citar o nome, né? Quando um de seus assessores disse que uma determinada região deveria ser saneada, esse político se opôs, dizendo que aquilo que fica embaixo da terra, os eleitores não enxergam. Então, Certíssimo. E o pior é que é verdade. O que dá voto são aquilo que o eleitor pode enxergar, né? O asfaltamento. Só que o que nós precisamos, e aqui é um trabalho de médio e de longo prazo. Cidades que se enchem de obras às vésperas do processo eleitoral. É a questão da educação, né? Sim. A educação da nossa juventude, para que tenhamos uma visão crítica. Por exemplo, a questão da sustentabilidade. O que nós vamos deixar para as gerações futuras? Claro. É a reflexão já partindo para a maneira como nós estamos tratando o planeta. Né? O tal do desenvolvimento sustentável, né? Quer dizer, você aliar o desenvolvimento com o cuidado ambiental. Sim. Que é mostrado na nossa própria Amazônia, mas parece que não querem enxergar, está lá. Muitos agindo assim. Esses satélites, não sei se você sabia, Marcos, esses satélites da NASA que estão detectaram incêndios na Amazônia. Eles são comunistas. Não, é verdade. É um complô. Da antiga União Soviética que está querendo retorno. Só um pouquinho. Pessoal, só um pouquinho. Ele está ironizando. Viu? Não, mas é a única maneira de você tratar um assunto tão sério. Sim. Se você levar esse assunto a sério, você vai dizer que só está aprendendo bobagem. Né? E a consciência dos nossos meninos e meninas, no olhar para frente, é justamente pensarmos assim, como vai ser se nós não tivermos fatos? Então nós falávamos há pouco sobre o filme. Me permita assim, publicizar esse filme, tá uma beleza. Esse foi um ano pródigo de filmes, tá? Desde o Parasita, o sul-coreano, grande vencedor, a grande surpresa do Oscar. A grande surpresa. Autobiográfico esse filme. O Parasita, pois é. Então desde o Parasita, passando por Era Uma Vez em Hollywood, por 1917, o Irlandês, longo, o Escândalo, chegando a Jojo Rabbit. É sobre esse que eu quero falar um minuto. Né? Não esqueça o Coringa, por favor. Não, Coringa. Esse esqueça o Coringa. Pela atuação. Não esqueça o Coringa. Que dá Oscar, né? Mas assim, Jojo Rabbit é o quê? É um roteiro, ganhou o prêmio, por isso é um roteiro muito bem construído na inovação. Como você trata a sátira, e eu cito a alguns alunos que ali existe uma marca que é comum aos regimes totalitaristas. Quando você suprime livros, como aconteceu em Rondônia, essa discussão, não pode mais ler Os Sertões, não pode mais ler, porque especialistas disseram que Macunaíma, de Mário de Andrade, é uma obra polêmica, porque é o anti-brasileiro. Não é. É o malandro, é o picaresco da obra excelente, Macunaíma, o herói da nossa gente. Mas, colegas, quando eu digo isso, eu falo porque em uma das cenas de Jojo Rabbit, as crianças, desde a tenra idade, são ensinadas a queimar livros. Então, isso é histórico, não? Regimes totalitários sempre queimaram obras. Sim, temos lá o mais significativo de todos, o nazismo. Sim. O nazismo saiu queimando obras, livros nas ruas. E por quê, professor? Né? E por quê? Porque cultura atrapalha. Um povo que pensa, um povo que se desenvolve através da cultura, ele questiona. Então eu quero coibir isso, eu quero proibir isso, eu quero impedir que você vá além das coisas que eu coloco para você. E professor Mocelin, os livros não têm um defeito?
Um grave defeito? Tem. Fazer pensar? E você, através dos livros, você percebe a pluralidade de visões. Exato, é claro. A pluralidade de visões faz com que triunfe a democracia. Nós podemos divergir em alguns pontos, isso é natural e saudável. Né? Agora, a partir do momento que eu imponho a minha visão... É uma outra situação. Sim. Os iluministas não disseram que o conhecimento traz felicidade? E por que eles disseram isso? Por piegas que eram? Não. Porque realmente você, detentor de conhecimento, você é capaz de transformar o que há em volta de você. E você forjar seu próprio destino, porque você tem o conhecimento para isso. Você sabe mexer com os elementos. Eu gosto muito de uma metáfora do Kant sobre o iluminismo. O iluminismo foi a chegada de uma luz aos cantos sombrios da mente. Luz afugentadora da ignorância e das superstições. E como há pessoas que temem isso, mesmo no século XXI. Quando Kant trouxe isso, professor? Século XVIII. Certo. Nós estamos em que século, professor Oswaldo? Se não me engano, 21. 21. E o medo é o mesmo? Parece que sim, né? Perfeito. Fiquemos assim, já olhando para o fim do fecho da nossa atividade, a nossa equipe cinegrafista, o nosso editor já está dizendo assim, hora de terminar. Fica o convite para a semana que vem, trataremos da figura da mulher na história, com o professor Renato Mocelin, a figura da mulher perpassando o Dia Internacional da Mulher. Professor Oswaldo, muito obrigado, meu irmão. Eu agradeço. Caminhando, até a próxima. Professor Mocelin, volte conosco. Obrigado. Você tem um excelente final de semana e entre segunda e sexta-feira, pertinho das 2 horas, você acompanha o Viajando pelo Conhecimento nas suas várias cores, vários tons e várias histórias. Continue conosco.